Catalunha, o circuito preferido para os testes da Fórmula 1. Agora é pra valer. Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. A liderança de Michael Schumacher acabou. David Coulthard está comendo pelas beiradas. Barrichello também está nesta briga. Com a volta do controle de tração, patinar é proibido. Grande Prêmio da Espanha. Direto do circuito da Catalunha em Montmeló. A emoção começa agora. Com Galvão Bueno e a equipe da Globo. Amigos da Rede Globo, daqui a pouco todas as emoções do Grande Prêmio da Espanha aqui no circuito da Catalunha. Hoje é o dia do retorno do controle de tração. Todas as equipes vão usar, quem não vai usar, quem vai levar vantagem, quem tem o sistema mais desenvolvido, vai se dar melhor na largada. Essa é uma pergunta a ser feita. Schumacher larga na pole position. Logo aqui ao nosso lado, o Reginaldo Leme está aqui, vai falar já já. Aqui do lado o Schumacher, aqui atrás, bem onde nós estamos aqui, larga Mika Häkkinen, e atrás do Mika Häkkinen, exatamente atrás do Mika Häkkinen, Rubens Barrichello. Reginaldo Leme, controle de tração é o assunto do momento. Funciona na largada? Será que vai funcionar? Quem vai usar, quem não vai usar? Qual é a expectativa? Se a Fórmula 1 já tinha tantas variantes que influem no rendimento do carro, agora tem mais essa. E fica a dúvida, como é uma coisa ainda não muito bem testada, muita gente tem dúvida se deve usar ou não. Mas vem o problema da chuva. Se chover não há dúvida nenhuma, porque representa um ganho de 1,5 a 2 segundos por volta. Aí acontece o seguinte, o piloto vai ter que tomar uma decisão. Ele tem um botão no volante que ele pode desligar ou ligar o controle de tração. Na largada todo mundo vai usar. E durante a corrida vai depender do medo de uma quebra, que provocou quebras, e da possibilidade de uma chuva. É uma variante a mais que vai tornar a corrida muito emocionante. Vamos lá, olha aqui, ó. Tá pintando chuva. Se vier, não sei quem ganha. Sabe um que tá prometendo que vai voltar a ganhar? Tem um que tá prometendo, que assim, chegou a minha hora e eu vou começar a ganhar de novo. O cidadão que larga aqui, ó, esse carro aqui, ó. Mika Häkkinen, diga lá. This time of the year already. I have to start scoring 10 points. É hora de começar a marcar 10 pontos. 6, 4 pontos não vão resolver o problema. Temos 2 pilotos à frente no campeonato, Michael e David. Se deixarmos que eles se distanciem, vai ficar cada vez mais difícil recuperar. Não acredito que Imola tenha sido uma virada no campeonato. Espero uma vitória logo para ganhar confiança. And the team much more, even more confidence. I think they're fantastic to have. Acho que a volta da eletrônica é simplesmente fantástica. Poder controlar as trocas de marcha, ter o controle da tração, dos regimes de potência do motor, tudo isso é maravilhoso. Primeiro, traz mais segurança para o esporte. E para mim, torna a tarefa de guiar mais fácil para o piloto. Você se concentra em atingir o limite nas curvas, sem se preocupar em sair de traseira. Eu posso garantir que o carro que usamos aqui e o carro que foi usado em Imola são máquinas completamente diferentes. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos então em definitivo aqui no circuito de Montmeló. Olha só o que está vindo por aí. Aí muda a história inteira. É aquela chuva que eu me referi agora há pouco, quando nós estávamos lá no grid de largada. Junto ali as posições. A posição de Schumacher, o carro do Mika Häkkinen, agora o carro do Schumacher já está lá, o do Rubinho também, o grid já está pronto, já nós vamos para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. Veja aí a classificação do campeonato. 26 pontos Schumacher e Coulthard, 14 pontos Barrichello, o Ralf Schumacher tem 12, Heidfeld tem 7, o Frentzen tem meia dúzia. Depois o Häkkinen com 4 pontos. Trulli também 4, Panis 3, Raikkonen 1 ponto e Fisichella também 1 ponto. É verdade, esperando uma rasgada de imagem aí, o cameraman mexeu a câmera e não mudaram de câmera. Lembrando sempre que a transmissão é sempre feita pela televisão local. A Ferrari tem 40 pontos, a McLaren tem 30, a Williams tem 12, Jordan tem 10, Sauber tem 8 pontos. Vamos aí com a sequência. Já nós vamos para a volta de apresentação, de aquecimento de pneus. Fica a grande expectativa. Largada, controle de tração. Muitas equipes não vão usar.
não confiaram e sabem que isso pode induzir a uma quebra, pode levar a uma quebra de motor. Reginaldo já vai dar a relação das equipes que não vão usar. Entre elas a Williams, por exemplo, para você ter uma ideia. O Mika falou agora que o carro daqui é completamente diferente do carro de mas ele não usou para classificação, vai usar para corrida. O Coulter não largou, não. Olha só, veja só, já começou, o Coulter já ficou parado ali. O Villeneuve quase ficou parado também. Isso já faz diferença no campeonato. Nós estamos falando isso desde o Jornal Nacional de ontem. Quem é que vai sair, quem é que vai ficar, quem vai se dar bem nessa largada. É tudo muito prematuro. Então estava se esperando exatamente isso, que um carro ficasse travado no grid. O Coulter, que lidera o campeonato junto com o Schumacher, ficou travado no grid. Vamos para Barrichello, vem uma posição, ótimo para Schumacher, que larga na pole position. O Coulter saiu agora, mas vai ter que largar do final do grid. E outra coisa, o Villeneuve quase não saiu. Ele foi, parou, ameaçou, parou de novo e saiu. Isso na hora em que ele saía para a volta de apresentação. E na largada? E agora, a hora que o giro vai lá em cima, mesmo que é largada para valer? A expectativa era muito grande, parece que vai se confirmando toda essa angústia quanto a essa largada, Reginaldo. É um consumo excessivo de pneu, que é uma característica da pista. A chuva que está rondando, o controle de tração, que provocou muitos problemas, é uma coisa ainda não muito bem testada, nem houve tempo para se testar. O Hackney voltando a andar bem, o Coulter no máximo da motivação, mas acontecendo isso com ele agora. Você vê aí o replay quando ele ficou parado, você vê realmente o Villeneuve, como disse o Galvão, o Irvine teve que desviar dele, e era uma complicação toda para a largada. E um aspecto muito importante, depois do que aconteceu no Brasil principalmente, e também em Imola, aquele erro na estratégia, na escolha dos pneus, aquela coisa toda, a Ferrari não tem mais direito de errar. Viu o Rubens Barrichello muito otimista quando ele ia para o carro. Está com muito otimismo na corrida, que espera fazer uma grande corrida, exemplo que aconteceu em Imola. O Burt está felicíssimo porque foi muito cumprimentado no primeiro treino, já ficou à frente do Alesi, ex-piloto da Ferrari, com vitória na Fórmula 1. O Bernoulli também está animado e o Tasso Max está à medida do possível com todos os dramas e os problemas. Galvão, dá para se esperar uma bela largada, sem dúvida, do Ralf, porque não tem ninguém à frente dele, né? Exatamente o espaço que ficou vago do Coulter. Ele não tem controle de tração. Ele não tem controle de tração. Os outros Ferrari e McLaren têm, a Williams não tem. Temperatura 17 graus, temperatura da pista 18 graus, vento de 2 km/1. E nuvens negras perto aqui do circuito. Vamos para a largada. Agora é para valer. O Coulter está dando fim no grid, como a gente dizia. Vamos lá, luz vermelha, vamos para verde, vamos para a largada. Pintou, Schumacher, Hackney, cadê Rubinho? Schumacher, vem Rubinho. Tocaram no Rubinho. O Ralf tocou no Rubinho de novo. O Ralf Rubinho deram um toquinho ali. Vamos ver como ele vem. Olha só como o Ralf jogou para cima. Rubinho vem por dentro. Vai para cima do Ralf. Rubinho vai para fora. Os dois três. Rubens Barrichello retoma a posição. Largada boa com o Schumacher pulando na frente com o Hackney. Ralf, Schumacher e Rubinho já se tocaram na corrida da Malásia, que já bateram no Brasil. E o Rubinho não aliviou não, botou o pé no fundo e foi para cima. O Ralf tocou nele, roda com roda no começo. Largada é boa. Começa o Grande Prêmio da Espanha. Aí Schumacher é o primeiro. Hackney é o segundo, Barrichello é o terceiro, Ralf é o quarto, Trulli é o quinto, Montoya. Olha o Montoya. Você sabe qual era a posição do Montoya? 12º. De onde veio esse colombiano? Já está na 6ª posição. O Bernoulli ali já sem o spoiler, hein? Vamos lá. O Burt tem a 14ª posição e cedeu a posição para o Alesi. Estava na mesma fila os dois aí, o Alesi pulou à frente dele. Galvão, a McLaren parece que vai trocar o bico do carro do Coulter. Ele deve ter tocado em alguém, talvez até no Bernoulli. Pode ser, porque o Coulter vinha lá de trás. Vinha da última posição. Schumacher, Hackney, Barrichello. Você já viu, inclusive, aí no vídeo, sem o bico, na hora que eu estava olhando aqui para ver as posições dos brasileiros. Confirmando, Schumacher, Hackney, Barrichello, Ralf, Schumacher, Trulli, Montoya, Villeneuve, Heidfeld, Irvine, Raikkonen. Bernoulli vai pro box. Vai pro box o Bernoulli. Acaba ali o Coulter também. O no pique e o Coulter também.
Era tudo que o Cutter queria, não ficou na largada, largou de último, no fim da primeira volta para. Tudo que o Cutter queria. Enquanto isso, o Schumacher é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Barrichello é o terceiro, Ralf Schumacher é o quarto, Trulli é o quinto, Montoya é o sexto, Burt é o 14º, Darcy Marques é o 20º, Bernoldi é o 21º. E o Cutter, que é a última posição, lentamente vai aí voltando. Dave Coulthard. Apenas a primeira das 65 voltas sendo completada. E aí vai o Schumi, voltando à liderança. Logo atrás dele, Mika Hakkinen. Atrás do Hakkinen, Rubinho. Atrás do Rubinho, Ralf Schumacher. Grande momento pro Rubinho na corrida foi essa largada, porque o Ralf deve ter imaginado, eu vou pra cima, toco roda com ele, vou pra cima dele, ele vai recolher. Depois do problema do Brasil, de tudo que o Rubinho foi acusado. E importante a forma com que o Rubinho manteve a posição, Reinaldo. Ficou por dentro, deixou o Ralf vir pra cima, tomou a linha de fora, acelerou, como eu dizia do Montoya, botou a faca nos dentes e foi embora. Parecia um replay da largada da Malásia, onde os dois também disputaram a primeira curva ali lado a lado com toques. E já na ocasião o Ralf acusou, mas sem razão nenhuma. O Brasil é outra história, mas já na Malásia eles já começaram a ter problema entre eles. Valeu, Rubinho. 2 voltas completadas. Olha aí a largada de novo, ó. Schumacher, Hakkinen. Rubinho larga bem e o Ralf vem de trás. Aqui no Reginaldo dizia, ó, entrou atrás do Rubinho, puxou. Rubinho se defendeu do Trulli. E aí nós estamos ficando com ela. Naquele momento, lá na frente, aí o Ralf já tinha tocado. O Ralf veio pra cima, ó. Deu um cheiro para no Rubinho. O Rubinho foi esperto e jogou por dentro, ó. O Ralf espalhou e jogou por dentro. Belíssima manobra de Barrichello. Ele já tinha perdido a terceira posição. Aí jogou por dentro e foi embora. E saiu à frente. Duelo de dois futuros papais, né, Galvão? Rubinho e Ralf Schumacher. A Silvana, mulher do Rubinho, tá grávida, e a Cora, namorada do Ralf Schumacher, também. 2 voltas completadas. Vamos lá para o final da terceira volta. Passa Schumacher. Já passou também o Hakkinen. Já passou também o Barrichello. Schumacher leva 1 segundo e 2 de vantagem para Hakkinen, que leva 1 segundo e meio de vantagem para Barrichello, que já leva 2 segundos e meio de vantagem para Ralf Schumacher, que tem 2 segundos e 2 de vantagem para Trulli, que tem 1 segundo e 2 de vantagem para Montoya. Burt na 14ª posição. E na balada do Alesi. O Alesi virou 1,26,0. O Burt virou 1,25,6. Virou melhor que o Alesi, está menos de 1 segundo ali atrás do Alesi. Darcy Marques é o 20º. O Bernoldi é o 21º. Bom, passado o primeiro momento da dúvida, como iria funcionar o controle de tração na largada? Para a Ferrari de McLaren parece que funcionou bem. Só o Coulthard que ficou travado. Não saiu para a volta de apresentação. Tive que largar no final do grid. A Williams está sem controle de tração, com esse primeiro momento superado, Reinaldo. Fica agora a segunda questão. Consumo de pneu. E a terceira que fica pendurada aí no ar, né? Que é a chuva. Se vier chuva, bom, por exemplo, se vier chuva, você pega o Ralf Schumacher e tira. Pega o Montoya e tira. Mas tira não é da vitória não, das primeiras classificações. Porque sem controle de tração e com pneu Michelin, que de chuva é muitas vezes pior do que o motor da Bridgestone na chuva, no seco pode até ser melhor, o pneu, perdão. Então, com pneu ruim, sem controle de tração, Ralf e Montoya saem da briga. Estamos dependendo também do tempo. E das dúvidas generalizadas, né, entre as equipes, porque muita gente teve quebra de motor por causa do controle de tração. Para muita gente o controle de tração simplesmente não funcionou quando devia, e às vezes até cortando o motor fora de hora. Claro que Ferrari e McLaren são as que têm um sistema muito mais bem testados, já conhecendo melhor, então para eles não teve problema nenhum. A Williams, que dominava essa tecnologia 7 anos atrás, mas olha só, 7 anos em termos de informática, de eletrônica, é uma eternidade. Então agora a Williams estava apanhando, resolveu não usar. Minardi tem um ensaio de controle de tração cheio de problemas, usou, o Tarso disse que ia usar na largada, mas depois ia desligar completamente. A Benetton totalmente fora, Prost e a BAR, que já tinha tido problemas também nos treinos. Essas não estão usando. Agora, com chuva, vale lembrar bem disso, com chuva, funcionando bem ou funcionando mal, o controle de tração significa 1,5
1,5 segundos por volta ou até 2 em alguns casos. Aí Schumacher completando a volta de número 5, ele virou em 1,22,712. Mika Hakkinen virou 1,22,983. Barrichello virou 1,23,175. O Ralf na quarta posição virou 1,23,402. E o Trulli em quinto 1,23,719. Montoya sempre é o sexto. Burke segue em 14º. Tarso Marques 20º. E Bernoldi 21º. O Bernoldi que perdeu 30 segundos no boxe para trocar o bico. Ele vem virando 1,24,7. Claro, em penúltimo lugar. Mas ele está tirando já uma grande diferença em relação ao Tarso Marques. E o Kuta no último virando em 22,4. É o que está virando mais rápido. O Schumacher virou 22,7. Olha só. Ele perdeu o bico, aí travou roda. E olha, o Kuta teve problema, um motor quebrado no warm-up. Quando terminou o warm-up, eles vieram perguntar, eles disseram assim, bom, pelo menos que isso aconteça no treino e não na hora da corrida. Fez você ver na hora da corrida, um outro problema, quer dizer, não era mesmo o dia dele. Né, no warm-up chegou a ser confirmado com uma pane hidráulica. Problema hidráulico no motor Mercedes da McLaren. Mas também problema hidráulico é o que todo mundo fala, todo dia que quebra motor. Acho que hoje a única coisa que quebra, a única coisa que dá problema para motor de Fórmula 1 é problema hidráulico. Você pergunta na Ferrari, problema hidráulico, na McLaren hidráulico, na Williams hidráulico. Vai lá na Minardi, problema hidráulico. Sempre problema hidráulico. É a melhor desculpa para mandar os repórteres embora rápido. A melhor desculpa é não ter que falar nada, né? É não dizer o que aconteceu. 6 voltas completadas. Schumacher, Hakkinen, Barrichello, Ralf Schumacher, Trulli. Montoya, e olha só. Você está vendo aí o De La Rosa estreando em casa, sentindo a pressão de voltar à Fórmula 1 em casa. O De La Rosa se tocando lá com o Frentzen. O De La Rosa tinha a 16ª posição, o Frentzen era 17º. Olha só. Isso é normal, toca a roda traseira na roda dianteira do carro adversário. Deu uma decolada ali o Frentzen. Escapou a traseira do Frentzen e atropelou ali o De La Rosa, né? E o De La Rosa vai agora deixando o carro, o Pedro De La Rosa, que não foi bem. Até os jornais diziam hoje que o piloto catalão, o Grande Prêmio da Catalunha, trouxe a responsabilidade, e a manchete hoje do jornal ela dizia que ele tinha sido, mas também voltando para a Fórmula 1, primeira coisa, tinha sido um fiasco no treino de ontem. Galvão. Diga, João Pedro Pailé. Na sexta-feira eu conversei com o De La Rosa exatamente sobre essa possibilidade, essa volta dele exatamente no circuito, que é um circuito considerado a casa dele. Ele disse que se sentia muito pressionado, que queria ser estreado fora daqui, fora da Espanha, porque além de tudo, está voltando à Fórmula 1 depois de 4 corridas fora, ele volta exatamente com a pressão do torcedor. E você falou aí das manchetes dos jornais hoje, mas no dia anterior você lembra daquela história, né? Aquela jogada de marketing toda da Jaguar, que botou o Irvine em segundo lugar e ele em sétimo para fazer manchetes positivas. Mas a verdade veio à tona ontem e as manchetes de hoje não podiam ser diferentes, né? O De La Rosa bateu no treino de ontem, na classificação acabou ficando em 20º e agora já abandona a prova. E Schumacher vai abrindo em relação a Mika Hakkinen. 1 segundo e 9 a vantagem de Schumacher para Mika Hakkinen. 2 segundos e 2 a vantagem de Hakkinen para Barrichello. E 4 segundos e 3 a vantagem de Barrichello para Ralf Schumacher. São os 4 que estão ali realmente na briga da corrida. Depois vem Trulli e Montoya. Montoya vem tentando andar rápido. O Ralf Schumacher virou um 23,5 nessa volta, mas o Montoya virou apenas um 23,9. Mas já conseguiu uma façanha aí o Montoya. 12º para sexto. Olha o Kuta como vem abanando, botando a roda por dentro na terra. Ele está alcançando o Bernoldi. O Bernoldi para no box para trocar o bico, o Kuta para no box para trocar o bico também. Ele estaria alcançando o Bernoldi. E alcançando o Bernoldi já vai pular para a 19ª posição. Veja aí como foi. O Frentzen colocou por dentro, o De La Rosa estava na dele, o Frentzen colocou por dentro. Quando ele pisou na zebra, perdeu a traseira do carro, foi para cima do bico do carro do De La Rosa, coitado, que não teve nada a ver com a história. O Frentzen estava tentando a ultrapassagem ali. Como o Coulthard vai para cima do Bernoldi. Vejam como é difícil a ultrapassagem nessa pista. É uma R na frente e a toda poderosa McLaren ali atrás. E olha a dificuldade que tem o Coulthard para passar. O motor mais fraco e um dos mais fortes. Veja só. E olha só como ele vai na sequência de curvas e não tem como fazer a ultrapassagem.
Aí você começa a entender um pouquinho melhor, porque é difícil uma briga por posições lá na frente. Com carros parecidos, é praticamente impossível ultrapassar. Veja que vai completando toda a volta. Agora ele vem para a reta. Agora tem que falar mais forte. O motor Mercedes. Mesmo assim, veja como ele vai chegando, veja como é difícil. Vai usando a maior reta da Fórmula 1 e nem ele consegue. Esse circuito, ele é técnico. Na realidade é isso, ele é técnico. As equipes gostam de testar aqui. Mas é um circuito onde é praticamente impossível ultrapassar. Veja lá, McLaren atrás de Evans. E o Coulthard não consegue fazer ultrapassagem. Aí de novo o Schumacher. 1 segundo e 8 à frente do Hakkinen. Rubens Barrichello. Já virando abaixo da casa de 1,23 também. Schumacher virou 1,22,8. Hakkinen 1,22,8. E Barrichello também 1,22,8. Os 3 primeiros colocados. Aí você vai vendo outra Evans parando. Bernoldi abandona. O Bernoldi que estava ali na frente do Coulthard. Abriu o caminho para o Coulthard. E ficou ali parado o Bernoldi. O Coulthard até agora a 19ª posição. Mas ainda está muito longe atrás do Tarso Marques, que é o 18º, 14 segundos. Vai fazer toda uma corrida de recuperação o Coulthard. Aí você vai vendo o Schumacher e o Mika Hakkinen que vai tentando chegar. Por enquanto ele vai conseguir sustentar essa diferença abaixo dos 2 segundos. Aí Pedro de la Rosa. O espanhol, catalão, Pedro de la Rosa. No seu retorno à Fórmula 1. O Burt tem sempre a 14ª posição. Alesi é o 13º. Nessa última volta a Alesi virou 1,24,9. O Burt virou 1,25,3. O Alesi já abriu 2 segundos e 4. Em relação ao Burt, o Burt dizia pouco antes da corrida. É tentar largar bem, ganhar alguma coisa na largada e depois se posicionar para esperar 2 trocas de pneus. Pela dificuldade de ultrapassagem. Rubens Barrichello ficou um pouco mais para trás, porque o Schumacher virou 22,7. O Hakkinen virou 22,8. E o Rubinho virou 23,0. Você vê o momento aí em que o Coulthard fazia ultrapassagem, o Bernoldi encostando o carro. Já vamos com 10 voltas completadas. Num total de 65 voltas no Grande Prêmio da Espanha. Globo, a gente se vê por aqui. Nokia, o mundo todo só fala nele. Aí você vai vendo ali a Benetton tentando recuperar posições. Ali a briga do Alonso e do Fisichella. Fisichella fazendo a ultrapassagem. O Alonso logo atrás dele. Fisichella tem a 15ª posição. E esse Alonso anda rápido, hein? O Minardi estava aí na 15ª posição. Perdeu essa 15ª posição do Fisichella. E os jornais espanhóis então faziam isso. Elogiavam muito o Alonso, que tem um carro ruim, que é a Minardi. E diziam que esperavam muito mais do Pedro de la Rosa, que é considerado um talento, um jovem talento da Fórmula 1. Melhor volta de Schumacher na prova, e melhor volta da prova, 1,22,242. É, amigo, Schumacher resolveu andar, né? Ele virou 1,22,2 contra 1,22,5 do Mika Hakkinen e 1,22,7 do Rubens Barrichello. E aí vai crescendo 1,23,0 do Ralf Schumacher. Estão fora Bernoldi, de la Rosa e Frentzen. 19 carros na pista dos 22 que começaram a prova. Ed Murphy vai apontar as maiores loucuras em O Professor Aloprado. Hoje, 2h15 da tarde, agitando a temperatura máxima. Uma característica do controle de tração, isso vai ficar mais claro ainda quando ele estiver mais bem desenvolvido. Mas é que os pilotos tendem a se aproximar muito da volta perfeita, ou seja, da volta considerada ideal. A volta ideal é aquela que soma as 3 melhores parciais, independentemente de quem tenha feito essa parcial. E você vê, a melhor volta do Schumacher é 1,22,242 e a volta ideal é 1,21,926. Pouco mais de 3 décimos. Está muito próximo, isso não é normal. Schumacher com 12 voltas completadas.
Agora o Hakkinen foi mais rápido. O Hakkinen fez a melhor volta dele e o Rubinho também. Os dois foram mais rápidos que o Schumacher agora. Schumacher virou 22.6, o Hakkinen virou 22.3 e Barrichello virou 22.4. Começa a dar forte Rubens Barrichello. Diga, João Pedro. Tentar ouvir aqui o Pedro de la Rosa sobre a parada dele. Bueno, me ha intentado adelantar, pero es que yo no tenía dónde ir ya. Me ha adelantado, yo me he apartado, pero ya me parece que le ha bloqueado las ruedas y se ha entrado un poco pasado y se me ha llevado por delante, me ha tocado de lateral y me... ¿Lo has visto? No, no lo he visto hasta que me ha tocado. Intento esquivar. Ele disse que não viu o Coulthard até que ele o tocasse na roda dele. O frente, perdão. A explicação, a resposta toda dele, ele disse que estava na curva, que o Frentzen veio já um pouco passado, quer dizer, veio um pouco além do ponto. Ele passou, você passou, como diz o espanhol, que ele passou um pouquinho do ponto da curva. Imagina que ele deve ter travado a roda e veio para cima dele. Quando ele viu, ele já estava para cima de mim. Essa foi a resposta inteira dele. Não vi, estava ali, ele passou um pouquinho da curva. Eu até me afastei, mas não tinha mais por onde ir. Ele travou as rodas e veio para cima de mim. Essa é a explicação do De La Rosa. Vamos na volta de número 14. Schumacher é o líder, Hakkinen é o segundo, Barrichello o terceiro, Ralf Schumacher o quarto, Trulli o quinto, Montoya o sexto. Nenhuma alteração. Villeneuve é o sétimo, depois Heidfeld, Irvine, Panis, Raikkonen, Verstappen, Alesi, Burt, Fisichella, Alonso, Jason Butler, Darcy Marques, David Coulthard, e são os 19 que estão na prova. O Barrichello, que já chegou a andar muito próximo de Schumacher e Hakkinen, ele não faz isso com regularidade. Você vê que nessa volta já a diferença, Schumacher 1,22,6, Hakkinen 22,4 e o Rubinho já 22,9. Quer dizer, ele não, os outros estão virando sempre na casa de 22,5, ele vira também, mas não com a mesma regularidade dele. Daí a diferença ter aumentado já para 6 segundos em relação ao líder. Agora com o De La Rosa fora, nós vamos ter um show de Alonso, né? É o espanhol que resta na corrida. Essa importantíssima luta por posições aí vale exatamente a 15ª posição. Importantíssima luta pela 15ª posição. Aí, vamos lá. Vamos de Fisichella e de Alonso. Maurício Schumacher faz a melhor volta na prova de novo, 1,22,224. O Fisichella, assim como o Jenson Button, sofrendo ali nas mãos de um carro ruim, que é a Benetton, esse ano numa fase muito ruim. Tanto que o Fisichella, que é considerado um piloto extremamente técnico, e o Button, que foi a grande revelação do ano passado, já estão completamente desanimados. Fala-se até do Button pedir para se retirar, voltar a ser piloto reserva da Williams, e aí seria então substituído já no Grande Prêmio da Áustria pelo Mark Webber da Fórmula 3000. Curioso, isso só pode ser acreditado ao controle de tração. A diferença entre os três primeiros, Schumacher que é o mais rápido, Hakkinen que é o segundo, Barrichello que é o terceiro, ela está variando muito, para cima e para baixo. Agora há pouco o Schumacher tinha 2 segundos de vantagem, 1,8. Muito bem, mas vamos lá para o Rubinho. O Hakkinen chegou a abrir 5 segundos e meio. Agora cai para 4,7. Isso porque na última volta o Hakkinen acabou sendo meio segundo mais rápido que o Rubinho. A diferença já estava em 4,2. Ela veio de 5,5 para 4,2, já subiu para 4,7. Então, uma variação muito grande nos tempos alcançados aí, dentro da casa de 1 segundo. Que é muita coisa para a Fórmula 1. Para os 3 líderes, para carros tão bons e pilotos tão competentes, como Ferrari e McLaren, Schumacher, Barrichello e Mika Hakkinen. Galvão, eu estou aqui ao lado do Bernoldi. Bernoldi, exatamente o que aconteceu, porque na imagem seu carro já aparece praticamente parando ao lado. Explica, por favor, o que houve. Bom, na largada o Coulthard acabou perdendo o bico e um pedaço do bico dele acabou batendo na minha asa da frente e acabou quebrando minha asa. Tive que parar para fazer o pit stop para trocar o bico. Aí eu voltei para a prova e o carro simplesmente depois de 4 voltas desligou. Eu não sei o que aconteceu. Você acha que pode ser interferência já do controle de tração, alguma coisa nova? Foi alguma coisa elétrica no carro, algum problema eletrônico, eu não sei o que. Mas qual foi a dificuldade, a novidade que você sentiu já pilotando com esse novo sistema? Você usou o tempo todo na largada? Como foi? Eu usei na largada e usei na classificação inteira e estava usando na corrida. É melhor para o comportamento do carro. Meus carros escapam bastante traseira, então ajuda um pouco. Obrigado, Bernardo. Galvão.
Ajuda, mas fica aí. Apagou o motor, não sabe se foi em função do controle de tração. É uma coisa, como disse o Reginaldo, nada hoje é mais veloz do que a informática do carro, o desenvolvimento da informática. Imagine essa informática embarcada há 7 anos atrás, a mudança que ela tem hoje, 7 anos depois. Se bem que muita gente acusa, muita gente jamais foi abandonada totalmente, né? A Ferrari acusa a McLaren acusa a Ferrari. E as duas estão tão certinhas quanto o que é capaz dos dois terem razão. Ontem até teve uma brincadeira muito curiosa na entrevista coletiva aí dos 3 primeiros colocados no treino oficial, que o Hakkinen falava do controle de tração e dizia o seguinte, o Schumacher do lado dele, ele dizia o seguinte, bom, então agora vamos ver na largada como é que isso aí funciona. E deu um tapa no Schumacher, como quem diz assim, você sabe como funciona, e os dois ficaram rindo. Aí o Coulthard vai chegando para tentar ultrapassar o Alonso e o Fisichella. Olha como o Coulthard, como ele teve que frear. Chega tão mais rápido que a Minardi. Você viu que ele teve que frear ali para não bater. Quase perdeu o controle do carro. Imagina o que sofre um piloto da Minardi, como o Tarso Marques, como o Alonso, o que sofre um piloto do Benetton como está agora. E o Coulthard vai porque o Alonso foi pro boxe. O Alonso foi pro boxe, então o Coulthard ganha essa posição. É o 16º colocado, o David Coulthard. Fica ali atrás do Fisichella. E o Alonso vem pro boxe. E a TV espanhola, evidentemente, vai com o Alonso. Logo a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Aí é importante troca de pneus do Alonso. E ele vai voltando. E de novo a imagem lá de cima do helicóptero de Schumacher, que é o líder da prova. Ele aumentou muito a vantagem agora, era de 1.8, foi para 2.3. Hakkinen tem 4 segundos e 8 de vantagem para Barrichello, que já leva mais de 8 segundos de vantagem para Ralf Schumacher, que é o 4º colocado. E agora vai começar o trato. Você viu que tem uma Benetton que veio lento ali, o Coulthard vai fazendo a ultrapassagem em cima do Fisichella, ficou por dentro, exatamente no ponto onde Frentzen e De La Rosa se tocaram nesse carrossel de sequência de curvas, mas exatamente naquela curva ali. Schumacher coloca uma volta em cima de Tarso Marques. Faz aí uma volta em cima do Tarso Marques, vai abrindo o caminho e deixa o tráfego ali atrás para Mika Hakkinen. E o Tarso abre, vai lá na linha de fora. Ele vai lá na linha de fora para fazer a curva, deixando a pista inteira à disposição do Mika Hakkinen. O Schumacher já passa, já completa 18 voltas. Virou um 23 e 6. O Hakkinen se deu melhor na negociação para ultrapassar o Tarso Marques. A diferença despencou para 1.5. E Rubens Barrichello está 4 segundos e 7 atrás. Tivemos um pequeno probleminha, mas já está restabelecida aí a imagem para você. Na volta de número 19, de um total de 65 voltas no Grande Prêmio da Espanha. Aí você vai vendo o Jenson Button. A Benetton estava lenta, vai aí parando no box. Tá trocando pneus. E para algum acerto também aí, né? Não, agora vai voltando. Jenson Button vai voltando para a pista, ocupando a 19ª e última colocação. Daqui a pouco, na sequência, depois da Fórmula 1, tem esporte espetacular. Vamos ver algumas atrações de esporte espetacular hoje? E hoje você vai ter, pode estar acordado já, mas já acordou, você vai, de qualquer jeito você vai acordar, você vai almoçar, você vai se emocionar com Popó Marcelino Freitas. Isso é querido pugilista brasileiro, baiano de Salvador, ele que conquistou o mundo do boxe. Hoje tem uma matéria especial com Marcelino Freitas, o Popó. Pega firme, Popó. Alta de número 20. Schumacher, olha o tempo dele. 1:21.832. O tempo ideal é 1:21.741. Isso quer dizer que das 3 parciais, 2 são dele.
Uma é do Montoya. Schumacher abre 2 segundos com esse tempo, vira 1:21.8. Hakkinen virou 1:22.2 e Rubens Barrichello fez uma volta muito ruim. Virou 1:23.3. E a diferença que tinha caído para 4.7 do Hakkinen para Barrichello subiu para 5.8. E que aqui a diferença que era de mais de 8 segundos de Barrichello para Ralf Schumacher cai para 6.9. Mas o Rubinho tinha tráfego ali pela frente, vamos esperar a volta seguinte. Eles já vão chegando a 20 voltas no total de 65, já é hora de parar para trocar pneu. 2 trocas, partindo do princípio que todo mundo faz 2 trocas, fica difícil nessa pista alguém tentar o golpe de fazer uma troca só. É um desgaste excessivo de pneu e o curioso, consome muito mais, o pneu que consome mais é o dianteiro esquerdo. Lá vem Montoya, lá vai ele para cima do Trulli. Aí você pega aí. Colombiano saiu de 12º e está em 6º. Até agora não chegou em corrida, não bateu ponto, mas dá show. A conversa depois do Grande Prêmio de Imola é: o que o Montoya faz? Ele já fez uma passagem no Trulli lá, na tosa, que o Trulli não deve estar lembrando até hoje, de 2 semanas atrás. Aquela do Schumacher, no Grande Prêmio do Brasil, mas especificamente do Trulli, ele passou por fora na tosa, em Imola. Então a conversa era o quê? Como é que o Montoya faz? E olha, minha opinião, eu acho que ele joga dentro e depois vê o que acontece. Abriu a brecha, ele joga o carro lá dentro, seja o que Deus quiser. Tem uma extrema habilidade para controlar o carro em situações críticas, e aí ele consegue se sair de uma situação dessa. Foi exatamente o que aconteceu com o Schumacher. Ele acabou se apoiando no Schumacher ali na curva do S, de Interlagos. Mas é um piloto que ele está, de certa forma, preocupado, porque ele não consegue terminar a corrida. Ele está louco para terminar uma. Olha, tem gente aí que parece que não vai terminar a corrida também. Ralf Schumacher. Ralf Schumacher vinha atrás de Rubens Barrichello, vinha andando rápido, tinha feito a última volta 1:22.3, talvez rápido demais para o limite da Williams. Veja só que aí ele já abandona e está fora da prova, Ralf Schumacher. Então agora o Trulli é o 4º colocado e o Montoya é o 5º. Olha só, o Ralf Schumacher virando 22.3 e o Montoya, bom, o Montoya virando 24.5, ele estava no ritmo do Trulli, os dois foram juntos pro box. Os dois foram juntos pro box. Agora Schumacher, Hakkinen e Barrichello disparam na frente das 3 primeiras posições. Vamos ver quem volta primeiro. Trulli ou Montoya? Quem é que volta primeiro? Carro no chão pro Montoya. O Trulli está aí, ó, Montoya passando, ganhou a posição no box. Não foi legal não. Era bom que ele ficasse na pista para partir para cima do Trulli. Olha o Ralf aí. Sozinho foi embora. Estranha a rodada. Sozinho perdeu a traseira. Estava andando muito forte. Ele vinha tirando a diferença em relação ao Barrichello. Estava andando, talvez num ritmo que a Williams não permitisse. Ele vinha tirando em relação ao Barrichello. E aí, sozinho foi embora. Schumacher já vem para completar 22 voltas. Passe completa 22 voltas, Schumacher. E já vem o Schumacher ali para colocar uma volta em cima do Fisichella. Fisichella que é o 14º colocado. Schumacher, Hakkinen, Barrichello, Villeneuve, Heidfeld, Irvine, Panis e Raikkonen. São os 8 que estão à frente. O 9º colocado, Panis, o 10º. Aí a mudança, porque o Panis e o Raikkonen ganharam as 2 posições em função dos carros que pararam no box. Vamos esperar a próxima volta para ver exatamente a posição do Burt, mas é a 12ª posição do Burt. Burt que é um dos poucos a usar pneus duros, hein? A maioria dos pilotos optou por pneus moles. Mas não quer dizer que vai fazer uma parada só, não. Porque pelo menos me disse o Burt que ia fazer 2 paradas e não acreditava que ninguém fosse arriscar fazer uma parada só. Exatamente. A opção dele pelos pneus duros é que parece que nessas voltas finais, mais rápidas, antes de fazer o pit stop, acontece isso. Vai ter Ferrari no box, hein? Vamos ter Ferrari no box nessa volta. Vamos ver quem vem. 22 voltas completadas. Schumacher é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Barrichello é o terceiro. Depois Villeneuve, Heidfeld e Irvine na 6ª posição. Luciano Burti realmente é o 12º colocado e o Tasso Marques o 17º.
Schumacher vai pro box. Hakkinen passa a ser o líder. Schumacher está no box. Barrichello é o segundo. Hakkinen é o primeiro. Barrichello é o segundo. Aí Schumacher, 8.7 com 23 voltas, está na cara, claro, vai fazer 2 paradas, não tem o que pensar. Rubinho deve vir já já. Rubens Barrichello, porque só trocou o time ali. E os pneus, mas continua pronta a equipe Ferrari. Você está vendo o Schumacher voltando aí. E o Villeneuve, que vinha na 4ª posição, também foi pro box. Então o quarto passa a ser Heidfeld. Olha o Villeneuve no box aí. E aí vai voltando o Villeneuve. Raikkonen vai pro box também. E Mika Hakkinen, que é o líder da prova. Por enquanto, nenhum trabalho, nada na McLaren. E não é nessa volta também que vai parar Rubinho, não. Raikkonen vai voltar. Aí o piloto da Sauber, jovem Raikkonen. Entrou o Alesi também. Alesi foi pro box também. Mika Hakkinen vem para completar 24 voltas. Aí passa Mika Hakkinen. E vira 1:21.641. Olha, isso é volta de gente grande, é volta de quem quer tirar a diferença agora para ir pro box para trocar pneu, hein? Excepcional a volta de Mika Hakkinen. Barrichello virou 1:22.8. Só nessa volta, o Mika colocou 1 segundo e 2 em cima do Barrichello. A diferença foi para 8.3. E o Schumacher passou ali 15 segundos e 9 atrás de Barrichello. Ele está 24 segundos e 2 atrás do Mika Hakkinen. Mais uma volta dessa do Hakkinen complica a vida do Schumacher ali, hein? Vamos ver. Por enquanto a McLaren não está pronta para uma troca de pneus e Rubinho vai parar. Ferrari toda corre ali pro box. Já Rubens Barrichello vai parar para fazer troca de pneus. E também reabastecimento. Burke é 12º, Tacho Marques 17º. Bernoldi abandonou. Panis aí. Apagou o motor do Panis. Burke no box. É Burke quem vai pro box agora. Tinha 10ª posição agora quando parou o Burke. Já Rubinho no box. Tá prontinha a equipe Ferrari. Lá vem Barrichello. Lá vem ele pro box. Aí dá pra acelerar. Agora aí trava tudo para não passar do limite. Olha, praticamente para o carro ali. Aí Barrichello. Vamos ver. 7.9 do Schumacher, não foi isso? O cronômetro não disparou. Não disparou. Mas tá rápido. Mas foi tudo normal. Pode dar 2 décimos pra lá, 2 décimos pra cá, mas foi tudo normal. Vai voltar o Barrichello. Então Hakkinen é o primeiro, Schumacher vai ser o segundo e agora o Schumacher responde ao Mika Hakkinen. Eu disse que o Hakkinen tinha virado 21.2. Schumacher virou agora 21.1. Hakkinen faz a ultrapassagem ali em cima do Schumacher para não perder tempo. Já vai ter que parar o Mika Hakkinen, mas por enquanto nada na McLaren. E já são 25 das 65 voltas. Será? Todos consideram impossível fazer apenas uma troca. Tanto que a essa altura, só o Hakkinen não parou. Só o Hakkinen não parou. O único piloto a não parar, o Hakkinen. O Coulter já é o 8º, hein? Quer dizer, o Hakkinen e o Coulter, né? Porque o Coulter fez aquela parada para trocar o bico logo na primeira volta. Só a McLaren não parou, Reginaldo. E já vamos com 26 das 85 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, se você quer qualidade, exija nosso selo. Hakkinen é o primeiro. Aí na volta de número 27 das 65 voltas, Schumacher é o segundo. A vantagem é de 23 segundos e 6. Hakkinen vai ter que parar. Mas será que vai com uma parada só? A McLaren, ninguém se mexe no box. E já vamos com 27 voltas. Será? A McLaren tem 3 dobradinhas seguidas aqui, todas elas com Hakkinen em primeiro, Coulter em segundo.
nos anos de 88, 99 e 2000, e em todas elas fazendo 2 paradas. Não é possível fazer uma parada só. Até porque o ritmo do Hackney era muito próximo ao ritmo do Schumacher. Ele pode ter sido com um pouco de combustível a mais para parar aí 3 voltas depois, 4 voltas depois. E é o que vai acontecer agora. Lá vai ele. É o que vai acontecer agora, lá vai Hackney. Lá vai Hackney pro box. Vamos ver o Schumacher. Você fica de olho no Hackney que eu fico de olho no Schumacher aqui. Aí o Hackney. Trabalhando aqui para claro. Vai voltar o Hackney. Carro no chão. Abastecido. Vai voltando o Mika Hakkinen. Ele tem um longo trecho. São quase 300 metros de pit lane. E o Schumacher já passou, amigos. Olha lá. Deu pra ver até mais. No fundo ali. Schumacher passando. Olha ele vindo aí. Olha o Hakkinen saindo atrás dele. Perto, hein? Mas o Schumacher já tem velocidade. Agora vai o Hakkinen. Tem os pneus frios do Hakkinen. A diferença era por volta de 2 segundos. Vamos ver como é que ela fica, como é que ela vai ser restabelecida daqui a 2 voltas. Aí nós vamos ter a noção exata da diferença entre eles. Na distância aí e a retomada de aceleração do Hakkinen vai dar uns 3,5. A diferença? Então, prejuízo pro Hakkinen. Porque a diferença era de 2 segundos quando o Schumacher partiu para a parada. Schumacher é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Barrichello é o terceiro, Montoya é o quarto. Olha o colombiano aí. Mas ele está longe de Rubinho, está 23 segundos atrás do Rubinho. Villeneuve é o quinto, o sexto é Trulli. O Coulthard é o oitavo, hein? Burti sustenta ali a 14ª posição e Tarso Marques é o 17º. Vamos já chegar à metade da corrida. Quando passarmos da 32ª volta, metade da 33ª, estaremos na metade da corrida. Domínio total de Ferrari e McLaren, como era esperado por tudo que foi mostrado no treino. O Schumacher exagerou, está fora da prova. O Montoya, brilhante, saiu de 12º, está em quarto. O Coulthard largou em último e já tem a 8ª posição. O Coulthard você pode considerar que ele não parou, né? Na verdade ele não fez reabastecimento, ele parou ali na segunda volta. Vai parar agora. Vai parar agora o Coulthard. Ali ele parou apenas para trocar o veículo, mais nada. No fim da primeira volta, nem valia a pena tentar nada. Vai parar agora o Coulthard, vai parar com 29 voltas. A McLaren saiu com um pouco mais de combustível. Schumacher acabou de botar uma volta no Burti, que é o 14º colocado. O Alesi entrando o Burti é 12º. O Burti é 14º colocado. O Tarso Marques é 17º. O Bernardo está fora da prova, o motor parou. E Rubens Barrichello vai na 3ª posição. O Coulthard no boxe e a McLaren podia até tentar ir por um pouco mais de gasolina e não parar de novo, né? Seria a única chance para tentar recuperar o Coulthard, né? Mas não vai para isso não. Os pneus não devem resistir mesmo, se bem que ele já completou 28 voltas. A diferença de Schumacher para Hakkinen, 2,5 segundos. Nem os 2, nem os 3,5. A gente podia imaginar aqui 2,5 segundos. A diferença de Schumacher na volta anterior. Vamos ver agora. Essa é que vale, essa dá a diferença exata. 2,5 segundos. Virou um 22,3. O Schumacher também um 22,3. O Mika Hakkinen. O Barrichello virou um 22,5. Tá virando ali na mesma balada. Só que está 9,7 segundos atrás do Mika Hakkinen, leva muita vantagem para Montoya. Vamos ver agora se vai tentar o ataque do Mika Hakkinen. Eu disse que você me ligando com o início da prova. Ele prometeu que agora ia partir para as vitórias. Está na hora de ele tentar alguma coisa. Coulthard e Schumacher tem 26 pontos no campeonato. Barrichello tem 14 pontos no campeonato. E o Mika Hakkinen tem apenas 4. O Hakkinen sempre disse que o campeonato iria começar para ele na Europa, ou seja, na corrida passada, o Grande Prêmio de San Marino. Não começou. Vamos ver se começa nessa. Quer dizer, começou, mas foi curto, né? Aí Mika Hakkinen. Mais uma condição agressiva realmente. Vamos ver essa volta. Verstappen é quem estaria à frente do Mika Hakkinen. O Schumacher já se livrou do trânsito de Verstappen. Nessa volta o Hakkinen virou 1/10 mais rápido que o Schumacher na primeira parcial e 3 mais rápido na segunda parcial.
Tá rápido aí, o Mika Hakkinen. Só que ele tem que tentar passar o Verstappen no fim da reta aí, senão... E perdeu 2 décimos na terceira. Olha, mas pegou um vácuo legal agora. Pode fazer diferença nessa volta seguinte. 2,3 a diferença, caiu 2. Caiu. 23-0 Schumacher, 22-8. O Mika Hakkinen pode ter pego o vácuo ali no carro do Verstappen no finzinho da reta. Só que ele tem ali pela frente agora o Alesi. Aí Jean Alesi. Vem o Mika Hakkinen. Alesi já foi piloto de carro de ponta, já disputou corrida, já ganhou corrida, foi piloto da Ferrari, sabe muito bem que tem que sair da frente ali. 30 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço. A vantagem de Schumacher. De 2,4 sobe para 2,8. Foi o tempo que o Hakkinen perdeu ali para fazer a ultrapassagem. Em cima do Alesi. Alesi que é o 12º colocado. Apenas os 11 primeiros colocados estão na mesma volta. E o 11º é exatamente Dave Coulthard. 2,3 era a vantagem do Schumacher na volta anterior. Agora sobe para 2,9. Vira um 22-0 Schumacher contra um 22-7 do Mika Hakkinen. Ultrapassagem no Verstappen. Ultrapassagem em cima do Alesi. E Rubens Barrichello vira um 22-8. Não consegue chegar ali o Rubinho. Diga, João Pedro. E duas previsões de tempo diferentes. A da Ferrari dizia que a chuva ia chegar depois da prova. E a da McLaren chegaria no meio da prova. Por enquanto a Ferrari vai ganhando. Mas não chegamos nem na metade da prova, João Pedro. Por enquanto. Mas parece que a coisa teve mais feia, né? É verdade. Aqui no paddock já teve bem pior. Por enquanto a chuva não veio. Agora, nós estamos próximos da fronteira com a França. Na França está chovendo. Muito. Sempre vale lembrar que a McLaren ganhou uma corrida esse ano, a do Brasil, ganhou arriscando tudo, né? Ganhou regulando um carro, largando com a pista seca, mas regulando o carro de uma forma intermediária, já esperando chuva e não deu outra. Ela acabou ganhando e deixou a Ferrari para trás. Falta de número 32. Schumacher é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Barrichello é o terceiro, Montoya sempre em quarto. Villeneuve é o quinto, Trulli é o sexto. O Coulthard que largou de último é o 11º. Luciano Burti é o 14º. Tarso Marques o 17º. O Coulthard é o único piloto que marcou pontos em todas as 4 corridas disputadas este ano. Nessa prova aqui, o que ele pode fazer agora é lutar por 1 ou 2 pontinhos. Ele está em 11º. Uma situação bastante difícil, mas é metade da corrida ainda. Hoje, 6 da tarde, tem Zeca Pagodinho, Vanessa Camargo, FT Boys. Tem muito mais diversão, emoção e informação. Esquentando o Domingão do Faustão. 32 voltas completadas, vamos para metade da prova. E Schumacher vai chegar ali para colocar a segunda volta em cima do Tarso. Já fez isso em cima do Jenson Button. E chega por ali. Aí olha como perde tempo. Era 3,4 a diferença. Já caiu para 3,1 só na aproximação que ele fez ali. Deve ter perdido um pouquinho mais. Vamos ver se aproveita disso o Mika Hakkinen. Se dá mais sorte. Se vê que o Schumacher não perdeu muito tempo ali não. Aí vem Schumacher para completar 33 voltas. 33 voltas completadas. Daqui a 2 semanas o Grande Prêmio da Áustria, Zeltweg. Circuito rápido. Deve fazer frio, temperatura baixa. E lá costuma chover também. Hakkinen tentando não perder tempo. Nessa volta ele já foi 4 décimos mais rápido que o Schumacher. Você viu que a diferença 3,4 caiu para 3,1. Caiu para 2,8 e agora já é 3. 3 segundos a vantagem de Schumacher. O Schumacher está com o domínio total da corrida. Você vê que ele aumenta a diferença quando ele quer, nesse momento da corrida. O rendimento do carro dele em relação ao rendimento do carro do Hakkinen, da McLaren do Hakkinen. O Schumacher tem uma
um histórico muito importante, muito positivo aqui nessa pista do Montmeló. Ele sempre pontuou em 10 participações. E a primeira grande atuação dele foi exatamente no ano de estreia, quando ele corria com Piquet na Benetton, que ele largou em quinto, 6 posições à frente do companheiro Piquet, passou Patrese Mancio, nada mais do que isso, nada menos do que isso, Patrese Mancio na primeira volta, e chegou a brigar com o Senna pela segunda posição, não passou, mas brigou. Depois, em 95, ele ganhou pela primeira vez aqui, e em 96 ganhou de novo, sob uma chuva forte, marcando a primeira vitória dele na Ferrari. Depois também tem uma coisa, não venceu mais, sempre pontuou, mas não venceu mais, desde 96. Aí o Schumacher tentando voltar a vencer. Barrichello acabou de completar a volta de número 34. Fez uma volta muito ruim. 1:24.037. Pegou tráfego do Rubinho. A diferença é que na volta anterior de 10 segundos do Hakkinen, ele subiu para 11,5. A diferença passou para o Montoya para 23,8, mas foi tráfego que ele pegou por ali. Você está vendo aí diferenças do Villeneuve, que é o quinto, para o Trulli, que é o sexto. Burti sempre na 14ª posição. Você viu passando o Villeneuve, viu passando o Trulli. E o Raikkonen vem ali atrás na 7ª posição. Essa surpreendente Sauber na temporada de 2001. Volta de número 35. Globo, a gente se vê por aqui. Drama, refresca até pensamento. Você vê as posições aí, o Villeneuve é o quinto colocado. E o Trulli vem atrás dele ali, ó. Olha o Trulli aparecendo ali. Para tentar brigar por essa quinta posição. Os dois fizeram a ultrapassagem em cima do Alonso, que é o 15º colocado. E vem o Trulli. E 2 carros com o mesmo motor. 2 carros com motor Honda. VAR Honda e a Jordan Honda. E o Villeneuve vai ficando ali na frente do Trulli. E o Schumacher na frente de todo mundo. Esse é Rubens Barrichello. O Rubinho voltou a andar mais rápido, 23,6. Aí só vai vindo o Rubinho, que tem a 3ª posição na prova. Schumacher é o primeiro, o Hakkinen é o segundo, o Barrichello é o terceiro. Aí o Rubinho. E tá tranquilo, sossegado, parece que descobriu como espantar qualquer pressão. A tranquilidade dos campos de golfe. Agora sempre jogador de golfe. Essa semana, na quarta-feira, ele jogou um torneio de profissionais e amadores na etapa do Tour Europeu de Portugal. Diz ele que chegou em 9º. Comprou os profissionais e amadores. O profissional que jogou com ele era o Ian Rusner. Diz ele que chegou em 9º. Vamos ver. Ah, tá lá curtindo o golfe. E faz bem pra todo mundo. Chegou em 9º, não teria marcado ponto, né? Mas ele disse que eram 45 parcerias, que eram 4 em cada parceria. Galvão. Schumacher, Hakkinen e Barrichello, sempre os 3 primeiros. Diga, João Pedro. O Ralf Schumacher, depois de muito tempo, deu aqui uma explicação para o que houve na pista. Ele disse que tentou frear o carro e perdeu inteiramente o controle, não sabe exatamente qual foi o problema. E confirmou que realmente os 2 carros da Williams não estão usando o controle do tração. Então não tem nenhuma interferência estranha. Pode ter sido empurrando o pé dele, né? Na hora de frear ali. O pé dele é pesado, até no freio. 36 voltas completadas. Schumacher é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Barrichello é o terceiro, Montoya é o quarto. Villeneuve o quinto, Trulli na 6ª posição. A seguir, Heidfeld, Irvine, Raikkonen, Panis e Coulthard. O Coulthard é 11º. E olha só, ele tem aproximadamente 30 segundos, 29 segundos mais precisamente, para alcançar a 6ª posição, quer dizer, para chegar nos pontos. Ele está virando 1,2 mais rápido que a turminha ali do 5º, 6º e 7º lugares. E ele faltam 29 voltas para o final da corrida. Ele tem que manter essa média para conseguir chegar. É menos, hein? O Trulli está 50 segundos e 5 atrás do Schumacher.
E o Coulthard 76,2, quer dizer, está 26 agora. 26 segundos, ele vem vindo. Você vê como ele ganha. Ele estava 29, já está 26. Ele tem... O primeiro a ultrapassar é o Panis, que é 6,8. Depois as diferenças são menores. E apenas os 3 primeiros completaram a volta de número 37, Schumacher, Hakkinen e Barrichello. Aumentando gradativamente a diferença de Schumacher para Hakkinen, agora de 3 segundos e 6. E o Rubinho que vai ficando bem mais para trás. Ele já está 14 segundos e meio atrás do Mika Hakkinen. Mas isso não quer dizer que o Montoya está se aproximando, não. O Montoya está 27 segundos e 3 atrás de Rubens Barrichello. O Montoya que é o 4º colocado. Aí você vai vendo o Irvine, que é o 8º, e o Raikkonen atrás dele, que vem na 9ª posição. E aí o Ralf Schumacher deu um tropeção ali. Se soltou ali pro box da Williams. E o Schumacher, ele e Hakkinen já completaram 38 voltas. 1:22.0 para Schumacher, 1:22.3 para Mika Hakkinen. O Binho vai passar já para completar também essa volta de número 38. O Binho já passou virando 1:22.7. Sempre virando mais alto que os dois. Já vai chegando a 15 segundos a vantagem de Hakkinen para Barrichello. Você vai vendo aí o Raikkonen. Esse carro que você está vendo aí do Raikkonen é o 9º colocado na prova. À frente dele, a Jaguar de Irvine. E a diferença entre os dois, 1 segundo, 181 milésimos. Louco, a gente se vê por aqui. Nokia, o mundo todo só fala nele. Irvine complementa a volta. Raikkonen no box. Volta de número 39, já nós vamos ter nova parada de box. Pode acontecer alguma coisa ali. Vem Schumacher. Faz a ultrapassagem. Aí colocando mais uma volta em cima ali da Benetton. O Raikkonen está no box. 39 voltas completadas e o Raikkonen já parou para fazer a segunda troca de pneus. Apenas ele foi o primeiro a providenciar a segunda troca de pneus, o segundo reabastecimento. Tá vendo lá? Onde é que foi o Verstappen? Uma curva que traz para a reta dos boxes, passou lotado lá o Jos Verstappen. Deve ter passado por ele o Burt. O Burt estava atrás do Verstappen, 1 segundo e 3 atrás do Verstappen. E você vai vendo aí o Schumacher comparativo com o Hakkinen. Volta 39, 1:22.6 para 1:22.0. A 38, 1:22.0 para 1:22.3. E depois 1:22.1. Também 1:22.1. Aquela volta Heidfeld. Essa última volta de número 39 foi onde o Schumacher realmente pegou tráfego e perdeu em relação ao Hakkinen. Foram 6 décimos de diferença. Vai Heidfeld para o box. É o segundo a fazer a segunda parada. E o Schumacher vem para completar mais uma volta, a volta de número 40. 40 voltas completadas por Schumacher, vai para a volta de número 41. Se vencer, Schumacher abre para 36 pontos. O Coulthard não está marcando nada, está ficando com 26. E o terceiro lugar de Rubinho levaria Rubinho para 18 pontos, aproximando o Rubinho do Coulthard. O Hakkinen iria para 10 pontos, já começando a ameaçar Rubens Barrichello. Meu palpite é que o Coulthard marque 1 ou 2 pontos. Vamos ver. Por enquanto ele está longe ali, hein? Vamos lá. Sexta posição, 53 para 77, 24 segundos. Tirou mais 2, mas ainda está 24 segundos atrás da zona de pontuação. Tem a 10ª posição. Agora o Coulthard passa para 9º, porque o Heidfeld parou. A troca do Raikkonen foi muito demorada. Quer dizer, o Raikkonen, pelo menos o Raikkonen já deve estar fora dos pilotos que estão à frente do Coulthard quando o Coulthard fizer a nova parada. Agora sim, o Burt se confirma a 13ª posição. Para aí o Verstappen no box. Sai abanando para todo lado. Tem pé pesado, tem esse. Jos Verstappen. E o Ralf, pé pesado, já acabou de ir embora do circuito. Agora é com a mulher dele,
namorada, Cora. Trulli vinha na 6ª posição. Faz ali reabastecimento e troca de pneus. Verstappen acabou de fazer. E aí o Alonso. Todo mundo partindo para a segunda parada para troca de pneus e reabastecimento. Red Murphy vai enfrentar as maiores loucuras em O Professor Aloprado. Hoje, 2h15 da tarde, agitando a temperatura máxima. Schumacher, Hakkinen e Barrichello. Daqui a pouco no Esporte Espetacular. Reportagem especial com o Popó, Celino Freitas, o Popó. Brasileiro da Bahia, brasileiro de Salvador. Fera do boxe, campeão mundial. Um dos ídolos do esporte brasileiro. Montoya no boxe e o Hakkinen perdendo contato com o Schumacher, né? A diferença vai para 4.1. Enquanto o Schumacher virou 21,8, ele virou 22,4. Villeneuve também no boxe. O Rubinho não consegue se aproveitar disso porque virou 23,0. Montoya 4 colocado no boxe. Villeneuve 5 colocado no boxe. Aí voltando Montoya. Juan Pablo Montoya. Aí Jacques Villeneuve. Bom, não tem reloginho para quase ninguém. Bom, 8,7 Villeneuve. Ele tá tudo normal. Importante dentro das paradas de Schumacher, de Hakkinen e de Barrichello. Olha, o Hakkinen virou 22,1. Vamos ver o Rubinho que consegue, para ver se ele consegue começar a diminuir essa vantagem aí. Que já se aproxima de 17 segundos. Cresceu de forma muito rápida a vantagem do Hakkinen para Rubens Barrichello. Fisichella. Você vê lá que modificaram o ângulo de ataque da asa ali. Era um pouco mais de asa ali. E vai embora o Fisichella. Nada por enquanto na Ferrari e na McLaren. Aqueles que não pararam até agora. Schumacher, Hakkinen, Barrichello, Irvine, correria na Ferrari. Panis vai parar já já a Ferrari. Alesi, Burti, Tarso Marques e Jenson Button. São aqueles que não fizeram ainda a segunda troca. 42 voltas completadas, vai pintar Schumacher por aí. Foi Schumacher quem parou primeiro. Está fazendo a primeira troca. 4,7 atrás do Hakkinen. Quer dizer, o Schumacher deve ter entendido que a posição, o momento é bom. Está no box, mano. Então vem Schumacher. Está pronta aí a equipe Ferrari. Hakkinen já passou. Volta a ser líder Mika Hakkinen. Aí trabalha a Ferrari com Schumacher. Carro no chão. O carro fazendo de forma muito rápida. 9 segundos e 3 de combustível. Aí voltando o Schumacher. Barrichello passou. Hakkinen é o primeiro, Barrichello é o segundo e o Schumacher vai voltando ali. Agora pode acelerar. Tome potência. Vai-se embora, Schumacher. No primeiro pit stop, o Hakkinen parou 3 voltas depois do Schumacher. Vamos ver agora. Por enquanto, o Hakkinen é o primeiro. Schumacher está aí na 3ª posição. Vamos ver o que o Hakkinen faz na pista agora, para tentar tirar um pouco essa diferença que subiu muito. Com certeza a decisão da equipe agora depende muito disso, do tráfego que ele tiver no momento e de como está o carro rendendo. E de quanto combustível tem lá dentro para andar, né? Porque não adianta nada. Também não tem uma margem muito grande assim. Também não adianta nada arriscar uma pane seca. Aí vai vir com a Hakkinen, abrindo o caminho. Mas com muita gente pela frente, perdendo tempo para as ultrapassagens. Já vem Rubinho. Já Rubinho no box. Corre todo mundo da Ferrari de novo. Você está vendo aí Jenson Button. Perde muito tempo. Olha, pensando no problema na boca. O local onde se coloca o combustível. E com isso vai o Mika Hakkinen. Tem Montoya na frente dele. Aí você vai vendo o Rubinho. Lá vai Barrichello. Carro no chão. Mesma coisa de Schumacher. Exatamente igual ao 9.3. Exatamente no tempo do combustível.
Os pneus trocam em 5 segundos. Já, Hakkinen também vai parar. Schumacher vai voltar a ser líder. Aí Rubinho vem voltando. Exatamente à frente do Burt. Se posiciona ali à frente do Burt. Rubens Barrichello, que é o terceiro colocado. Mika Hakkinen vai para a parada. A única chance realmente do Rubinho de tentar um segundo lugar é se tivesse algum problema com a McLaren na troca de pneu, no reabastecimento. Porque a vantagem era muito grande, era 17 segundos praticamente, antes que eles começassem a parar. É Coulthard que para primeiro. Antes foi Mika Hakkinen, agora Coulthard que para primeiro para a segunda troca. O Coulthard que quer chegar nessa zona de pontuação de toda forma. Olha só. Como você vem atrás de um carro mais rápido. Era o Coulthard ali balançando. Atrás do Montoya. Ele já vinha chegando, o Montoya tinha trocado os pneus. O Coulthard não. Naquele momento o Coulthard tinha 6ª posição e o Montoya 5ª. E como ele chegou mais rápido ali. E é obrigado a frear mais forte do que deve. Completamente diferente os ritmos de Ferrari e McLaren para o ritmo das Williams. A Williams que ganhou a última corrida com o Ralf Schumacher em Imola. Hoje, usando o controle de tração Ferrari e McLaren em ritmos completamente diferentes da Williams, que não usa o controle de tração. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Sob a vantagem de Mika Hakkinen. Nada por enquanto do Hakkinen parar. São 46 voltas já para Mika Hakkinen. Ele vira agora 1:21.514, faz a melhor volta dele, Hakkinen na corrida. Está acelerando o Hakkinen. O Mika está acelerando para tentar abrir o máximo possível para brigar com o Schumacher ainda. Não é fácil. Era boa a vantagem do Schumacher. Schumacher virou 1:22.4. Olha que essa foi. Schumacher virou 1:23.0 agora. Hakkinen virou 1:21.5. Schumacher virou 23.0, 1 segundo e meio. Pode dar briga aí, hein? Pode dar briga aí. Rubens Barrichello ainda não completou a volta do número 46. Vai conferir daí as posições. Rubinho ainda não passou. Passa agora. Vira 22.3. Schumacher virou muito mais alto do que Hakkinen e do que Barrichello. Mika Hakkinen vai pegar atrás, exatamente quando ele precisava de pista limpa. Era para tentar fazer umas voltas aí de tipo classificação. Ele como Montoya abriu para ele. E com isso o quinto colocado já toma uma volta também. Montoya vai voltar já para a 4ª posição. Porque parou também para fazer troca de pneus. O Irvine. Então Montoya já volta a ser o 4º colocado. Aí Mika Hakkinen. Mika Hakkinen virou 22.1. Mika Hakkinen virou 22.1. Vamos ver Schumacher quanto tempo. Vai demorar um pouco para passar o Schumacher, porque a vantagem agora do Mika Hakkinen de quase 23 segundos. Passa Schumacher. 1:22.7. A diferença é muito grande, hein? Virou 1:22.1 para 1:22.7. 1 segundo na volta anterior. 6 décimos agora. Olha que pode pintar briga aí. O Mika Hakkinen agora, ele botou a faca nos dentes e foi embora. Vai tentando fazer, olha como ele vem. Agressivo. Veja a comparação, 22.1 para 22.7, 21.5 para 23.0. 1 segundo e meio mais 6 décimos, são 2 segundos e 1. 22.8 para 22.4. Você tira 4 décimos nas últimas 3 voltas, ele fez uma diferença de 1 segundo e 7. Tem que ainda continuar andando muito rápido para tentar depois, na troca de pneus, voltar à frente do Schumacher ou voltar próximo para brigar, já que é muito difícil ultrapassagem nesse circuito. 21.5. 1:21.5. Ele já andou mais baixo que isso. 1:21.5. De toda forma, uma bela volta. Já vamos ver o Schumacher.
Você vê ali conversa no comando ali da McLaren. O engenheiro foi chamado lá para dentro, onde fica toda aquela parafernália da telemetria. O de preto é justamente o Adrian Newey, quem concedeu esse carro. Problema com a Ferrari, hein? Problema com a Ferrari. Problema com o Rubinho. Ele já chamou o box. O Rubinho saiu da pista. Olha só. Você vê que a suspensão dianteira está comprometida. Está comprometida ali a suspensão dianteira. Ele deu uma saída de pista. E a Ferrari está pronta esperando o Rubinho. Ele já chamou o box. Vamos ver se ele consegue se sustentar na terceira posição. Se pode a equipe fazer alguma coisa. Aí chegando o Barrichello. O Montoya, por enquanto, vem ali na quarta posição. Vem Rubinho, parou. O que eles vão fazer? Trocar pneu só não adianta. Será que furou o pneu? Pode ter sido. Saiu, furou o pneu. Fica ali daquela forma. Olha aí, olha só. Foi lá na brita. Você vê nitidamente que o pneu dianteiro esquerdo, no momento em que ele furou e ele perdeu o controle do carro. Perdeu pressão ali o dianteiro esquerdo. O Rubinho ainda fez muito em segurar o carro, trazer de volta. E vai voltando aí. O problema é se ele volta com o tempo de estar à frente do Montoya. Pode ter que entrar nessa briga com o Montoya, hein? Vai abandonar Irvine. Vai abandonar Irvine. O Burti tem a 13ª posição, vai ganhar mais uma posição. Mesmo acontecendo com o Tasso Marques, que é o 17º. Olha o Irvine abandonando aí. Na reta dos boxes. Vai abandonando o Irvine, que tinha a 8ª posição. Vamos na volta de número 50. Você tá vendo o carro do Irvine? Deu uma parada aqui que deu correria na Ferrari de novo. Aí não, o Schumacher não tem mais que parar. O Rubinho já parou 3 vezes. Correria na McLaren. Não, a McLaren está pronta para trocar os pneus, para fazer o reabastecimento do Mika Häkkinen depois de 49 voltas. E a Ferrari de prontidão. E olha só, o Schumacher virou 23-3, tá mal o Schumacher. Corrida vai ficar pro Mika Häkkinen. Vem o Mika pro box. Aí vem Mika Häkkinen. O Schumacher tá virando muito alto. E o Rubens Barrichello fez uma parada a mais. Olha o Häkkinen. Será que ele volta na frente? Ou será que é o Schumacher que vem à frente? Olha o desespero do Häkkinen, doido para chegar, não pode, agora pode. Olha que o Mika vai voltar na frente, hein? Olha que o Mika vai voltar na frente, eu estou dizendo que a corrida é de Mika Häkkinen. Volta Mika Häkkinen à frente de Schumacher. O Schumacher não consegue ter um bom rendimento, o Barrichello saiu da pista, teve um pneu furado. E o Rubinho volta, o Rubinho vai abandonar. Vai abandonar Rubens Barrichello. Tá parado no box de novo. Aí Rubens Barrichello vai tendo que abandonar a prova. Um dia ruim para a Ferrari, quando tudo parecia que tinha começado de forma maravilhosa para a Ferrari. Mika Häkkinen foi muito mais rápido no final da utilização do seu segundo set de pneus do que vinha sendo o Schumacher com o terceiro dele, Schumacher. Com isso o Häkkinen voltou à frente. Vamos ver a diferença. E vai subindo aí, ó. E vai aumentando aí. E olha, a volta de pneus frios do Häkkinen. O Schumacher não está conseguindo se equilibrar na pista. Häkkinen é o primeiro, Schumacher é o segundo, Montoya, o colombiano veio. Montoya é o terceiro. Vai tentar o primeiro pódio. Villeneuve é o quarto, Trulli é o quinto, Heidfeld é o sexto. O Coulthard já é o sétimo. Ele que quer marcar pontos aí. Burti é o 12º. Tasso Marques é o 17º. E tá bem o Burti, porque olha, o Alesi é o 11º e o Burti é o 12º. E o Coulthard vai chegar nessa briga aí, que ele tá 8 segundos e 2 atrás do Heidfeld. E 4,7 atrás do Trulli. Ele pode até o quinto lugar, ele pode alcançar. Se bem que são 14 voltas só até o final. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, se você quer qualidade, exija nosso selo.
vendo aí, ó. Você viu o Rubinho ali? O pneu vazio. Nesse momento em que o Irvine ia parando, abandonando a prova. Deixou o carro ali pertinho da equipe. Parou pertinho do muro, ele só pulou o muro e foi para casa. Ainda fez um aviso ali para os mecânicos e para o pessoal de pista, porque o carro dele tinha câmera. Então ele falou, olha essa câmera aqui, porque depois da corrida pode haver a invasão de público aí e a câmera vai embora. 52 voltas, volta de número 52 para Mika Häkkinen. Vamos esperar o término da volta. Häkkinen já completou, virou um 24, continua andando forte. Schumacher passa ali atrás. 1,23 e 1. Olha só, virou 1,24 e virou 1,23 e 1 Schumacher. Então a diferença já chega a 5,2. O Schumacher, depois que botou o terceiro... Veja como é a corrida de automóvel. Galvão, quando ele botou o terceiro jogo de pneus, nunca mais foi o mesmo carro do Schumacher. Ele nunca mais conseguiu virar abaixo de 1,23. Ele que vinha virando na casa de 1,21. É que o Montoya está uma semana atrás do Schumacher. Não dá para chegar para brigar ali pela segunda posição. Tanto que até agora, falei esse tempo todo, e só o Häkkinen e o Schumacher completaram a volta de número 52. Olha a aérea aí. Olha a aérea fazendo sinal de positivo. Torcendo. Ela é uma personalidade hoje na Fórmula 1. Diga, João Pedro. O Rubinho está aqui falando em italiano, já a gente fala com ele em português. O Rubinho está muito otimista no início da prova. Vinha fazendo uma corrida correta. Em Imola ele fez uma corrida brilhante. Vinha fazendo uma corrida correta, mas algum problema. Quando o pneu furou, vamos ouvir o Rubinho. Vamos ouvir o Rubinho aqui em português agora, Galvão. Não, só para não estar sucedendo. Rubinho, o que houve exatamente? O que aconteceu? Quebrou uma suspensão traseira. Eu achei que era um furo de pneu. Vim pro box, dava para ter trocado, mas quando eu troquei o pneu aconteceu a mesma coisa e é um problema na suspensão traseira. A impressão era clara, né, de um pneu furado. Todo mundo achou também vendo a imagem. Não é exatamente isso. Não é exatamente. Eu passei a freada, quando eu freiei, aconteceu alguma coisa, me jogou para fora. Quando eu voltei eu falei furo. Parei no box, trocou, mas aí continua a mesma coisa. Você acha que pode ter alguma coisa a ver com os dispositivos eletrônicos novos? Alguma coisa com o controle de tração que está sendo testado? Não acredito. Foi uma coincidência, uma infelicidade. Uma última pergunta. O Schumacher agora está ficando mais para trás do Mika Häkkinen. Isso você acha que pode ter uma diferença feita exatamente pelo controle de tração ou também não tem nada a ver? O controle de tração é muito novo para todo mundo. No final da corrida a gente vai ver quem conseguiu acertar melhor para o seu carro. Obrigado, Rubinho. Calvão. Valeu, Rubinho. Estava lá o Rubinho firme na terceira posição. E seria importante, Reginaldo, que na quinta prova do ano seria o quarto pódio de Rubens Barrichello, o único dos pilotos a conseguir isso. O Schumacher agora pode conseguir isso também. Mas seria o quarto pódio de Rubens Barrichello. Em 5 corridas, 4 pódios também tem o Kuka. Não vai chegar no pódio aí. E o Schumacher pode chegar ao quarto pódio. A regularidade de Rubens Barrichello. Häkkinen virou 1,22,9. 1,22,9 virou o Häkkinen que pegou trato. O Schumacher, 1,23,3. Não consegue andar mais nem perto de 1,23 cravado. O Schumacher, e com isso o Häkkinen vai abrindo vantagem em cima dele. E nós já vamos na volta do número 55, num total de 65. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço. Olha, o Häkkinen falou ali, Reginaldo, logo depois que nós abrimos a transmissão no grid, você viu o Häkkinen falou que ia voltar para ganhar. Confiança, né? Ele que normalmente é tido como um piloto um pouco para baixo, assim, nas falas dele, nas entrevistas. E nessa ele botou para quebrar, disse que ia ganhar mesmo, e fez aquela brincadeira toda com o Schumacher, que a gente falou agora há pouco. E está aí aumentando a diferença, e já vai agora, exatamente, olha, vai cravar agora no ponto em que o Schumacher passou 8,577, quer dizer, é uma diferença muito grande de rendimento. E ele pode então estabelecer a 4ª vitória consecutiva nessa corrida. Aí ele pode estar renascendo no campeonato. Mika Häkkinen. É o Montoya. Montoya tentando chegar ao primeiro pódio nessa sua temporada de estreia na Fórmula 1.
Por enquanto o Hakkinen é o primeiro, Schumacher é o segundo, Montoya é o terceiro. Marcar ponto pela primeira vez e já não pode, tu sabe, né? E o Hakkinen, essa coisa dele, das respostas serem para baixo, eu tenho a impressão que isso é muito mais pela dificuldade que ele tem de domínio do inglês. Isso é muito típico, você não domina bem uma língua, você se recolhe. O inglês é o idioma oficial da Fórmula 1 e ele não tem a mesma facilidade de se expressar em inglês do que o Schumacher, que é alemão, ou do que o Rubinho Barrichello, que fala muito bem, que é brasileiro. E por aí afora. O Coulter não conta, né? O Coulter é o idioma dele. Bom, para você que acompanha aí a escalada do Coulter por posições, ele já está 1.9 da sexta colocação, que é o Heidfeld, e depois mais 5 para alcançar o Trulli. Faltando 9 voltas. Ele vai chegar próximo do Heidfeld, aquela coisa que eu já digo há mais de 25 anos aqui na Fórmula 1. Chegar é uma coisa, passar é outra. Principalmente numa pista como essa. E o Heidfeld vai estar brigando pelo ponto. Ponto que é importantíssimo para Sauber. Vai estar brigando ali pelo ponto. Deve chegar o Coulter realmente. Mas aí vai ter que se virar para arrumar um ponto de ultrapassagem. Volta de número 57. Hakkinen, Schumacher, Montoya, Villeneuve, Trulli, Heidfeld, Coulter, Fanny, Raikkonen, Alesi são os 10 primeiros, Burch é o 11º. Não só a Sauber, como você disse agora há pouco, Galvão, não só a Sauber é uma revelação da temporada, com 7 pontos, mas o Nick Heidfeld, que marcou 3 pontos na primeira corrida, depois marcou 4 pontos no Brasil, tem 7 e é o 5º colocado no Mundial. Alesi é o 10º, Burch é o 11º. O Burch conseguiu se classificar na frente do Alesi para o grid de largada, mas agora o ritmo do Alesi é mais forte, muito mais acostumado com o carro, muito mais acostumado com a Fórmula 1, talvez seja o grande veterano hoje, com piloto de número em grandes prêmios disputados, o Alesi, 189. Então, ele é o piloto com o maior número de largadas, daqueles que estão em atividade, que é o mais antigo na Fórmula 1, tem toda a experiência de piloto da Ferrari, então vai fazendo uma boa estreia aí o Luciano Burch, vai fazendo uma boa estreia, na velocidade específica, na volta rápida, ele conseguiu ser mais rápido do que o Alesi. Agora na corrida, está lá o Alesi em 10º, ele em 11º. Há uma diferença significativa entre os dois, de mais de 20 segundos, mas isso fica por conta de toda a experiência do Alesi com a Fórmula 1 e com o carro. E o Burch também na constância, na regularidade. Você vê que são 4 corridas que ele disputou este ano, mais uma do ano passado. São 5 no total da Fórmula 1, ele terminou 4. Quer dizer, seria em 6 corridas, a 5ª que ele chega no final. E bem feito para Jaguar. Trataram muito o Burch lá. Não fizeram o papel correto com ele, o Irvine quebrou e o De La Rosa bateu. Bem feito. E o Jack Stewart foi embora antes da corrida acabar. Boa, João Pedro. Hakkinen é o primeiro, Schumacher é o segundo, Montoya é o terceiro, Villeneuve é o quarto, Trulli é o quinto, Heidfeld é o sexto, são os 6 primeiros. Sempre vale dizer, Galvão, que o Burch, muito elegantemente, disse que ele deve muito a Jaguar, a chance que ele teve de entrar na Fórmula 1. E como a equipe não teria lugar para ele na equipe em 2012, ele preferiu iniciar um trabalho na Prost, onde ele pode permanecer por mais tempo. É um rapaz, além de tudo, muito educado, de boa formação. São os 4 brasileiros da Fórmula 1, cada um com sua característica, todos eles levando a nossa torcida, Rubens Barrichello, Luciano Burch, Henrique Bernoldi, Tasso Marques. Você vê lá o Hakkinen, que é o primeiro colocado, acabando de colocar a volta do Villeneuve, que é o 4º colocado. Só Hakkinen, Schumacher e Montoya completaram a volta de número 57, agora Hakkinen completa a volta de número 58, num total de 65 voltas. Hoje, 6 da tarde, tem Zeca Pagodinho, tem Vanessa Camargo, tem muito mais diversão, emoção e informação, esquentando o Domingão do Faustão. Olha o Coulter ali, tá vendo? Você vê o Coulter ali em cima do Schumacher virando 25. Schumacher virou um 25 e 1. O Coulter nessa volta virou um 24 e 1. O Schumacher tem sérios problemas para trazer a Ferrari até o final. A sorte do Schumacher é que a vantagem dele para o Montoya era de quase uma volta. Olha só. Era de 1 minuto e 10 agora há pouco. Não, o Schumacher está se arrastando na pista. Ele virou acima de 1,23. Agora já está virando acima de 1,25.
Você vê o Schumacher fazendo todo o esforço. Olha o Ross Brown aí. O homem da estratégia. Aí o Schumacher fazendo o que pode com a Ferrari. Na volta de número 59, o Hakkinen vai absoluto ali na frente. Olha, o Coulter 16 segundos de 8. Entra na briga direta aí. Essa briga vale ponto. Essa é a briga, hein? É o Heidfeld à frente dele. Aí ele chegou naquele ponto que a gente costuma brincar. Chegar é uma coisa, passar é outra. Porque o Heidfeld não é retardatário, não tem nenhuma obrigação de abrir pro Coulter. Tem um motor Ferrari. Não tem obrigação de abrir pro Coulter, tá valendo ponto, amigo. Um ponto pro Coulter é importante? É. Mas é mais ainda pro Heidfeld. Olha o Coulter como vem. Se defende Nick Heidfeld. Essa é a briga boa, vale a 6ª posição. Olha o tanto que remou o Coulter para chegar para brigar por um ponto. E não passou ali naquela reta, naquela tomada de curva. Vai dar essa volta inteira, muito provavelmente, a não ser que ele arrisque demais e o Heidfeld permita. Vai dar essa volta inteira para chegar naquele ponto de novo e tentar ultrapassar. Ele tem que arriscar, ele tem que tentar induzir o Heidfeld ao erro. Olha só, coloca daqui, coloca dali. Tenta fazer com que o Heidfeld espalhe um pouco na curva para que ele parta para a ultrapassagem definitiva. Mas é muito difícil, a pista é muito complicada. E tem uma Benetton na frente para atormentar a vida deles. Aí é que vai ser problema, amigos. Aí a diferença, nessa altura já não interessa a diferença se é 0,3, se é 0,2, se é 0,4, é absolutamente visual. Volta de número 60 no total de 65 voltas. É o grande pega da corrida até agora. Valendo a 6ª posição, jovem Heidfeld. Alemão, piloto da Sauber, e atrás, experiente, David Coulter, que está brigando pelo título. Vem pra reta. Agora vem pra reta, hein? Agora ele veio ali. Veio no câmbio. Olha como defende a linha de dentro o Heidfeld. Lá vem o Coulter. Foi por ali, faz a ultrapassagem o Coulter. Defendeu a linha de dentro. O Heidfeld era o que ele podia fazer, até para deixar o Coulter atrás da Benetton. Mas a diferença no vácuo, que ele entrou muito próximo. Ali ele entrou bem, pegou realmente. Teve menos resistência de ar à frente. Fez a ultrapassagem, chega à zona de pontuação e se transforma no piloto com melhor performance da corrida, sem dúvida alguma. Porque ele ficou preso na largada, largou de último, tocou, perdeu o bico, parou, tem uma parada a mais do que os outros e tá aí na 6ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. Vamos aí para as 5 voltas finais. Olha, o Coulter conseguiu finalmente entrar na zona de pontuação, mas o tempo que ele ficou atrás do Heidfeld foi suficiente para praticamente liquidarem as chances dele de alcançar o Trulli também. Porque ele estava 4.3, o Heidfeld estava 4.3 do Trulli, mas enquanto ele ficou perdido ali atrás do Trulli, atrás do Heidfeld, o Trulli abriu a diferença para 7.3. Faltando 3 voltas e meia, fica um pouco difícil. Tá tudo em paz ali na McLaren, todo mundo aplaude a ultrapassagem do Coulter. Mika Hakkinen vai voltar, ou pode voltar a vencer. E já faz tempo que não ganha, hein? Sabe qual é a diferença em relação ao Schumacher? Já vai para 28 segundos. É porque o Hakkinen está virando 22,9, o Schumacher está virando agora 27. O Schumacher está virando 27, ele está fazendo o impossível para sustentar o carro na pista nessas últimas 4 voltas. O Schumacher é agora mais lento que o Schumacher, o Fisichella e o Tarso Marques, só. Tá sofrendo aí o Schumacher. Galvão. Diga, João Pedro. 2 torcedores ilustres dentro do boxe da McLaren que parecem não terem sido ainda percebidos pela TV espanhola. Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, o casal do momento, né, no cinema internacional. Acabaram de fazer muito sucesso com o Traffic, que faz sucesso até agora. Olha, eles podem não ter sido, pode estar passando desapercebidos agora aí no boxe. Mas no grid de largada, pelo menos a falta de educação do Michael Douglas foi bastante percebida. Porque o que tem de personalidade, de piloto importante, de gente importante, ele foi dar uma volta. E se acha no direito de empurrar todo mundo que está à frente dele. Eu falei com ele depois disso, Galvão, e ele estava visivelmente
assim, empolgado com a volta que ele deu dentro do carro, fez carro no carro madrinha, junto com a mulher dele. Diz que, com certeza, os pilotos têm que ter muito mais coragem do que os atores de Hollywood. Até porque, na hora H, quem faz o papel duro mesmo são os dublês. Né? Tá certo. Confesso, não vi, mas isso era a conversa que estava no paddock, dizendo que ele saiu, aí saiu empurrando todo mundo, dando chega para lá nos outros. Se existe um lugar onde personalidades estão constantemente, é o paddock da Fórmula 1. Eu posso te dizer, você tem cantores de rock, atores, pilotos, jogadores de futebol, todos sempre cheios de personalidade. Eu posso dizer que ela é tão bonita pessoalmente quanto é no cinema. Viu? Muito bem, João Pedro. Volta de número 63. Respondendo a sua pergunta do Hackney, a última vitória foi na Bélgica no ano passado, em agosto. Aí os carros que estão fora. Barrichello, Irvine, Schumacher, Bernardo, De La Rosa, Frentzen. Hackney já vai completar a volta de número 64. Olha o Schumacher como se arrasta na pista. Virou 28-1 na última volta. Todo mundo passa pelo Schumacher. Só que ele vai garantindo a segunda posição aí. Porque ele plantou durante a corrida, né? Toda a vantagem que tinha para o Montoya. Agora, por exemplo, o Montoya vem tirando nas últimas voltas 4, 5 segundos por volta. Mas não é suficiente nem para ele se aproximar do Schumacher. O Schumacher já está 32 segundos atrás do Mika Hakkinen. Hakkinen completou 63 voltas. Só agora o Schumacher está completando 63 voltas. Já já o Hakkinen vai completar 64 voltas e nós vamos para a volta final. Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, que como sempre é um grande prêmio de muita técnica, de acerto do carro, das equipes, mas sempre é um grande prêmio de pouca luta por posições, porque a pista não permite. Então passa a ser um grande prêmio excessivamente técnico, ganha técnico, mas perde emoção. E o que a gente gosta de ver, emoção, é piloto colocando do lado, do outro, tentando ultrapassagem. Isso normalmente, o circuito é belíssimo, dos mais modernos da Fórmula 1, mas ele, na grande maioria das vezes, ele tira realmente essa possibilidade de emoção de se curtir grandes pegas na Fórmula 1. É uma pista que tem curvas de alta, curvas de baixa e retas. Quer dizer, por isso que as equipes vêm treinar aqui. 21 dias de testes na pré-temporada em 31 carros, que dá um total de 20 mil quilômetros. E aí vem Mika Hakkinen para vencer, não vence desde agosto do ano 2000. Mika Hakkinen, que tem 4 pontos apenas, com 10 que pode somar, pode ir para 14 pontos. O mesmo número de Barrichello. Mas olha só o que está vendo aí. O que está vendo aí? O que está vendo aí com o Mika Hakkinen? Você viu o Hakkinen? Você viu o Schumacher passar? Será possível que o Hakkinen não chegue e o Schumacher vai ganhar se arrastando? Será que o Schumacher vai ganhar virando em 1,29? Olha aí. Estourou o motor do Mika Hakkinen, ele tenta levar o carro. De todo de lá vem o Schumi. Olha o desespero da McLaren. Agora leva aos cacos, vem arrebentando tudo, mas vem tentando trazer. O Edenil estava ali chorando. Na última volta, Mika Hakkinen vem tentando. Olha o desespero da Aérea, o Schumacher vem tocando ali. Na última volta. Já avisaram pro Schumacher. Leva, acelera, tenta chegar. E ele vinha virando em 1,29. Vai parando o Mika Hakkinen, ele vai vencer Schumacher. Já vem Schumacher para a vitória, é impossível Schumacher. Quando tudo dá errado. Vem Schumacher, olha o desespero do Mika Hakkinen, Schumacher vem para a vitória. Lá vem ele arrastando o carro na pista. Nas últimas 20 voltas, Mika Hakkinen agradece os aplausos. Mas que coisa, Schumacher. Olha, vem ele para a vitória, já ergue o braço direito. Tinha virado 1,29 na última volta. Na última volta quebrou o motor de Mika Hakkinen. Vem Schumacher para vencer. Aí vem ele. Schumacher vence mais uma, mas essa caiu no colo dele. Não teve nem cara de pau para comemorar a equipe Ferrari. A comemoração ali tímida. Coisas do esporte. Ele disse que estava voltando para vencer. Foi veloz e muito veloz quando foi preciso. Teve sorte com os problemas de Mika Hakkinen. Deu um problema de Schumacher, claro.
mas tinha a corrida na mão. Tinha a corrida na mão. E olha o Montoya para ser segundo. Montoya que já tinha o pódio garantido com a terceira posição, vem para ser segundo, porque ele estava na mesma volta. E olha o Montoya para ser segundo. Jean Todt ali, comemoração, repito eu, discreta da Ferrari. Jean Todt faz sinal assim, não posso fazer, né? Ganhamos. Villeneuve terceiro. O Villeneuve, para completar 64 voltas, quem estava atrás vai completar só aquelas 64. O Hakkinen parou. A vitória do Schumacher com o Montoya na segunda posição. Schumacher vai para 36 pontos. O Coulthard, se marcar 2 pontos, vai para 28. O Rubinho continua na terceira posição e o Mika Hakkinen continua longe dos líderes. Uma maldade com o Mika Hakkinen que aconteceu. Foi embora o motor na última volta, depois de 64 voltas, preciso, e dirigindo de forma arrojada, de forma atirada, buscando realmente a vitória. Um Schumacher que era 5, 6 segundos mais lento que os adversários principais nas últimas 15 voltas. Mesmo assim consegue a vitória. Voltamos já já. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos ao vivo. Você vai vendo o Mika Hakkinen chegando aí ao box de carona no carro de David Coulthard. Resultado oficial: Schumacher em primeiro, Montoya em segundo, Villeneuve em terceiro, Trulli em quarto, Coulthard em quinto e Heidfeld em sexto. Os 6 que marcam pontos. Burti foi o 11º colocado, Tarso Marques o 16º colocado. Vamos agora à confirmação aí. Schumacher, Montoya, Villeneuve, Trulli, Coulthard, Heidfeld, Panis, Raikkonen. Esses são os 8 que estavam na mesma volta. E aí vai aparecer o Hakkinen na 9ª posição. Alesi, Burti, Verstappen, Alonso, Fisichella, Jason Button e Tarso Marques, os 16, que completaram a prova. Schumacher vai para 36 pontos, Coulthard vai para 28. Rubens Barrichello fica com 14 pontos. Essa é a classificação. Schumacher abre numa corrida que ele não tinha a menor chance de ganhar. Ele vai lá conversar com o Mika Hakkinen. Ele vai lá dar um abraço no Mika Hakkinen. Vai lá, tá cheio de alegria. Fala alguma coisa ali no ouvido do Mika Hakkinen. O Hakkinen dá um sorriso para ele. São adversários, mas sempre se deram bem e sempre se respeitaram. Um ganhou o campeonato do outro, o outro ganhou do um. O Mika é um sujeito muito elegante, né, Galvão? Ele jamais fez as críticas, por exemplo, que o Coulthard fez ao Schumacher, às atitudes do Schumacher. Ou que o Schumacher fez ao Coulthard em relação àquele grande prêmio da Bélgica, quando eles bateram. Ou discussões de outros pilotos. Não, o Hakkinen é realmente muito elegante. Ganhou o título em cima do Schumacher, o Schumacher ganhou o título em cima dele. E eles se respeitam muito. Foi uma atitude bonita ali do Schumacher indo cumprimentar o Hakkinen por reconhecimento que a corrida era absolutamente do Hakkinen. E veja só, o Hakkinen quebrou na última volta. O Schumacher se arrastou por 15 voltas. E o Rubinho teve um problema de suspensão que poderia, que não tivesse acontecido, poderia dar vitória a Barrichello. Seguramente daria vitória a Barrichello. Com esses problemas. Problema decisivo com o Hakkinen. E a forma com que foi lento na pista o Schumacher nas últimas 15 voltas do terceiro set de pneu. Pneus ele nunca conseguiu andar abaixo de 23 e terminou andando a 1,29. Mas a verdade é a seguinte: estrela de campeão Michael Schumacher mais uma vez no alto do pódio. E duas estreias ali. Montoya pela primeira vez no pódio e Villeneuve com o primeiro pódio da BAR. Vamos ao hino alemão.
Aí no alemão, Schumacher, Montoya e Villeneuve, e ali no pódio, Sua Majestade Juan Carlos, rei de Espanha. Vamos ao hino italiano. Nunca se viu o Schumacher tão sem graça numa vitória, hein? Vamos à premiação. O rei Juan Carlos vai entregar o prêmio a Schumacher. Ele que é um esportista, adora corridas de automóvel, mas é um homem com o lugar da história. Um homem que avalizou o retorno da democracia à Espanha depois de muitos anos de ditadura, adorado por seu povo e respeitado no mundo inteiro. Não é simplesmente uma história de monarquia, não. Esse tem história para contar e para deixar. Marcada na história moderna da Espanha. Aquela atitude dos dois ali, de Schumacher e Hakkinen, não poderia ser outra reação. Eles rindo, né? O Schumacher, pelo que aconteceu, nunca teve uma vitória nessas circunstâncias. E o Hakkinen, no seu GP de número 150, que marcaria seu 50º pódio com 19 vitórias. E parece que padronizaram os troféus agora. Assim no Brasil, em Imola e agora também. 3 corridas em sequência, ali, simulando um volante. Villeneuve volta ao pódio desde 98, não vinha ao pódio, e é primeiro pódio da BR. Montoya já recebeu ali o troféu. Uma corrida que foi morna, mas que ganhou em emoção no final. Eles esperam que a monarquia se retire para começar a festa do champanhe. Aí os reis da velocidade, depois que o rei de Espanha deixou o pódio devidamente escoltado ali, para que ninguém fizesse nenhuma graça com o rei Juan Carlos. Final de corrida, Schumacher ganha uma corrida, compra o nome de Mika Hakkinen. Montoya vai pela primeira vez ao pódio, Villeneuve volta ao pódio depois de praticamente 2 anos, e a Fórmula 1 volta em 2 semanas, dia 13 de maio, Grande Prêmio da Áustria no circuito de Zandvoort. Vamos lá, torcer pelos brasileiros, Barrichello, Burke, Verdon, Tasso Marques, e ver o que acontece na briga de Barrichello, de Schumacher, de Coulter e de Mika Hakkinen. Emoções da Fórmula 1 de volta no Grande Prêmio da Áustria. Você fica agora com um espaço espetacular. Logo, a gente se vê por aqui.